Olá pessoal, nós estamos aqui novamente, né? Tudo bem? Nós estamos aqui novamente para poder dar continuidade na teoria geral da posse para vocês, né? Nós, no vídeo passado, falamos de alguns elementos da posse, logo depois falamos sobre três facetas, né? Três faces da posse, e aí agora a gente vai dar continuidade a essa circunstância das faces da posse, tá? Só que antes da gente dar continuidade nas faces da posse, a gente vai para os atos de violência contra a posse. É importante que nós saibamos o que é considerado como ato de violência contra a posse, tá? O que a gente vai considerar por violência contra a posse, né? Às vezes o raciocínio se confunde com o que é considerado como violência contra a pessoa, né? É importante dizer que nesse momento a gente vai visualizar o que é atos de violência contra a posse, tá? Não contra a pessoa. Pode até ser que também exista violência contra a pessoa, tá? Mas aqui no raciocínio, a teoria geral da posse vai analisar o ato de violência contra a posse da pessoa, e esse é o raciocínio importante que a gente tem que de invocar para poder saber qual raciocínio correto nós iremos invocar para poder entender o que são atos de violência contra a posse. É importante dizer que existe uma legenda do que é considerado como ato de violência contra a posse da pessoa, não é? Imaginemos só, o que é que pode ser pior que uma pessoa possa sofrer como violência contra a sua posse? O pior que uma pessoa pode sofrer contra violência à sua posse é necessariamente a privação da posse, tá? O Código Civil, ele conduz como primeiro ato de violência a privação da posse. Ele dá um nome, uma legenda para isso. Ele chama a privação da posse de esbulho possessório, tá? Então perceba que quando uma pessoa sofre privação à sua posse, imaginemos só, eu tenho uma fazenda lá de 50 hectares, né? Mais ou menos o tamanho de 50 campos de futebol, e aí invasores adentram em 10 hectares da minha fazenda. Então eu fui privado desses 10 hectares da fazenda. O código chama isso de esbulho possessório. O esbulho possessório, ele pode ser total ou parcial, dependendo da circunstância. Nesse determinado caso, né, em que os invasores ocuparam 10 hectares, o esbulho possessório, ele é parcial e não total. Então, todas as vezes em que eu sofro um ato de privação à minha posse, o código chama isso de esbulho possessório, que é um tipo de violência possessória, é a pior violência que pode acontecer contra a posse, é o chamado esbulho possessório, que pode ser total ou parcial. Aquele possuidor que sofre esbulho possessório, ele tem como proteção legal a possibilidade do ajuizamento da ação possessória de reintegração de posse. Então, o que eu preciso ter para poder ajuizar uma ação de reintegração de posse? Ter a posse e ter sido esbulhado na posse, total ou parcialmente. Daí, cabe o ajuizamento da ação de reintegração de posse, ok? Existe um grau menos elevado de violência contra a posse, que é a chamada perturbação possessória. Perceba que neste caso eu não fui privado da posse como no esbulho possessório. Neste caso eu estou sendo apenas perturbado, ou seja, turbado na posse. Imagine só a circunstância de eu ter um vizinho e um lote, um lote vago, e ter um vizinho com uma loja comercial de um material de construções. Aí o vizinho vai e quer comprar o meu lote, que é o lote ao lado, e eu não quero vender. E ele começa a me pirraçar, vamos dizer assim, um termo bem coloquial, colocando tijolos lá nesse lote. Eu peço para ele tirar os tijolos do lote. Quando eu peço para ele tirar os tijolos do lote, ele não se nega a retirá-los, ele tira.
mas ele está me perturbando. Se ele mantivesse os tijolos lá, ele estaria me privando, seria esbulho possessório. Porém, ele tira, mas depois coloca novamente. Tira e depois coloca novamente. Neste caso, é verificado a turbação possessória e a ação cabível para poder proteger o possuidor dessa determinada circunstância é justamente o que? A ação de manutenção de posse. Ou seja, o possuidor que é perturbado ou turbado tem direito a ser mantido na posse, ok? Então perceba só, esbulho, privação, reintegração de posse. Turbação, perturbação, ação de manutenção de posse, tá? E por sua vez, existe um grau menos elevado da violência que é cometida contra a posse, que se trata de uma circunstância não consumada, que é o que? O perigo iminente dado à posse, ou seja, a chamada ameaça possessória. Neste caso dessa ameaça possessória, a ação cabível é o interdito proibitório. Então todo aquele que sofre justo receio de ser molestado na sua posse, ele necessariamente pode se proteger sendo possuidor contra isso com a ação de interdito proibitório. As três ações juntas são chamadas ações possessórias, que têm um rito especial e, por sua vez, também podem ser chamadas de interditos possessórios. Olha esse nome, interditos possessórios é sinônimo de ações possessórias. Interdito proibitório é uma espécie de ação possessória quando eu sofro justo receio de ser molestado na minha posse. Então, perceba, a gente está estudando nesse momento os atos de violência contra a posse. Como eu te disse, nós temos que entender o que é ato de violência contra a posse para poder saber, de certa forma, classificar a posse injusta, não é? Como eu disse para você, a violência aqui é diferente da violência contra a pessoa, é violência contra a posse da pessoa, ok? O artigo 1210 é o que nos orienta, né? O legislador ele nos orienta na defesa processória ou designando como que se dá os atos de violência contra a posse. O 1210 caput ele diz que o possuidor esbulhado tem direito a ser restituído na posse, o turbado de ser mantido e o ameaçado segurado de justo receio de ser molestado na sua posse, ou seja, a questão do perigo iminente, tá? Por sua vez, ainda analisando este artigo, nós temos que analisar o parágrafo 1º, que é o parágrafo que trata dessa autodefesa possessória ou autotutela possessória. O parágrafo 1º, a gente percebe que muitas pessoas dão uma interpretação errada a ele, né? Porque se confundem como é o exercício da autodefesa possessória. Se nós formos analisar nessa determinada relação, o artigo 1210, parágrafo 1º, ele conduz que é possível que a posse seja protegida pela própria força. Ou seja, Frederico, existe a autotutela possessória? Existe. A posse é um instituto jurídico que é permitida ser defendida com a própria força, conforme o parágrafo 1º do artigo 1210. Mas existem regras para o exercício dessa autodefesa possessória? Sim. Para que seja exercida a autodefesa possessória, ela tem que ser feita de modo imediato e não pode ir além do necessário. É aí que está a interpretação necessária a ser dada a isso, de acordo com a questão fatídica vivida. Imagine só que eu tenho uma propriedade rural e eu saio dessa propriedade rural para passar um final de semana no interior. E aí, no interior não, vamos colocar aí na capital, né? Porque eu vou estar no interior. Então vou para a capital e vou deixar lá a fazenda. Quando eu volto para essa fazenda, eu me surpreendo com um grupo de pessoas dentro dessa propriedade. Pergunta: eu posso defender a posse, nesse caso, com a própria força? Sim ou não? Eu posso chamar a polícia? Sim ou não? Eu
qual seria a medida cabível para a proteção da posse nessa determinada circunstância? Olha só, gente, primeira situação, a posse dos invasores, vamos colocar assim esse nome, a posse de quem está cometendo o esbulho possessório, está consolidada ou não? Está. Então eu não posso mais exercer a autodefesa possessória nesse determinado caso. Eu poderia exercer a autodefesa possessória se eu estivesse lá dentro e este grupo estivesse entrando. Aí eu poderia exercer minha autodefesa possessória. Nesse determinado caso, a posse já está consolidada. Adianta eu chamar a polícia, Frederico? Nesse caso, a propriedade é privada. A polícia não tem competência para analisar documentos, certidão de titularidade do imóvel. Não adianta nesse determinado caso. A única força que me daria a posse de volta seria a judicialização da ação de reintegração de posse. Perceba que para eu exercer a autodefesa possessória, isso tem que ser feito de modo imediato. E o imediato é que a posse do invasor ou de quem está cometendo o esbulho possessório não pode estar consolidada, não pode estar estabilizada. Se ela estiver consolidada ou estabilizada, o único caminho que eu tenho para seguir para acabar com esse ato de violência contra a posse é a ação de reintegração de posse. Outro ponto importante das regras da autodefesa possessória é que a lei diz que não pode ir além do necessário. Essa linha é muito tênue do que é o necessário e do que não é o necessário. Na prática, eu digo para vocês, como advogado agrarista, como advogado que cuida de questões fundiárias, imobiliárias, é que isso é muito subjetivo. Por quê, gente? Olha só, o que é o necessário? Entre a tutela da vida e a tutela da posse, qual vai prevalecer? Né? Óbvio que a tutela da vida nessa determinada circunstância, não é? Então, o que se tem de realidade de defesa possessória, né? E o que a lei permite, essa autocomposição, existe uma linha aí bastante tênue dessa interpretação. Perceba que defender a posse com a própria força não é lutar contra os invasores. Permanecer no imóvel em caso de um esbulho parcial é configurado como autotutela, autodefesa possessória, tá? Então eu não preciso ir para as vias de fato, eu não preciso lutar necessariamente para que seja configurado a autodefesa possessória, ok? Então, Frederico, a posse permite ser defendida com a própria força? Sim. Existe a autotutela possessória. Existem regras? Sim. Que seja feito de modo imediato e que não vá além do necessário, ok? Esse artigo 1210, que é tão importante, perceba que a gente até parou de analisar as faces da posse, a gente analisou a primeira, a segunda e a terceira face da posse, e aí demos uma pausa para fazer uma análise do que é atos de violência contra a posse, para depois voltar para o caso 4, 5 e 6, né? Ele também tem um parágrafo segundo que nos conduz a um pensamento aí, que é o que? Não obsta o ajuizamento de reintegração e manutenção de posse à alegação de propriedade. Olha só, gente, não obsta o ajuizamento de ação de reintegração e manutenção de posse à alegação de propriedade. Por quê? Porque neste caso a propriedade não pode ser discutida dentro das ações possessórias. Nesse caso, o que se discute é justamente a posse. Então percebam só, lá atrás, quando eu estava explicando para vocês posse direta e posse indireta, eu perguntei se o possuidor direto poderia defender a posse contra o possuidor indireto. Mesmo esse possuidor indireto sendo proprietário, o possuidor direto pode defender a posse contra o possuidor indireto. Por quê? Nesta relação, neste caso, o que vai ser discutido é o quê? A posse e não a propriedade. Então perceba, esse parágrafo foi até incluído depois do projeto do Código, né? Justamente para acabar, para sanar com essas dúvidas de discussões entre posse e propriedade. Um assunto tão que às vezes se torna tão complexo porque tanta gente faz confusão entre posse e propriedade e tenta confundir as duas. Dica que eu te dou, não confunda, não tente correlacionar propriedade e posse. Propriedade vai vir mais para frente, a gente vai gravar um vídeo de propriedade posteriormente, quando a gente for explicar o uso capião, né? Vai ter um vídeo disponível de uso capião completo para vocês, teoria geral e prática de uso capião, né? Eu estou produzindo esse vídeo também para vocês posteriormente, e lá a gente vai discutir propriedade, então não é o momento.
tá? De discutir sobre propriedade. A única intersecção que existe entre posse e propriedade é no caso da posse plena, né? Quando eu tenho posse e propriedade na mesma pessoa, que é o caso 1 aqui das facetas da posse. Então, dando continuidade aí nesse assunto, né? É importante que você faça a leitura correta do artigo 1210, né? Parágrafo 1º e 2º do Código Civil, porque ele vai lhe orientar no que se equivale a violências contra a posse e no que se equivale necessariamente à circunstância da autodefesa possessória e do afastamento da propriedade nas ações possessórias, ok? Veja bem, agora nós podemos dar continuidade nos casos. Então vamos lá, só para recordar, para a gente não perder. Nós vimos o caso 1, posse plena. O caso 2, posse direta e posse indireta. O caso 3, função social da posse. O caso 4, 5 e 6, o nome do caso 4, 5 e 6 está contido no artigo 1200 do Código Civil. Lá está escrito assim: é injusta a posse que não for justa. É injusta a posse que for violenta, clandestina ou precária. Olha a análise disso. O código não vem me falando que é posse justa, mas ele me diz o que é posse injusta, no artigo 1200. Ele diz que a posse injusta é a violenta, clandestina ou precária. Mas eu posso me ousar a dizer para você que posse justa é a plena, a direta e a indireta, necessariamente, e a adquirida através da ocupação ou da função social, tá? Essa é a posse tida como justa. A gente pode ter uma posse também que seja comungada com isso, que é a boa-fé, tá? Mas necessariamente a gente tem que focar em quê? No que o código me conta, no que o legislador me fala. E o legislador fala que é injusta a posse violenta, clandestina ou precária. Não é uma e outra. Perceba que você está classificando a posse. Quando você for fazer uma análise geral, no final de todo o conteúdo da teoria geral da posse, você vai ter que escolher um caminho aqui para a faceta da posse. É uma face só que é dada à posse, tá? Então, ou violenta, ou clandestina, ou precária, tá? Então, o caso 4, posse injusta por violência, né? Frederico, o que seria uma posse injusta por violência? Perceba que para eu classificar a faceta da posse, eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que pensar como é que a posse foi adquirida. Imaginemos só, eu estou aqui no meu escritório agora, gravando esses vídeos para você, senta uma pessoa aqui na minha frente e me pergunta se ela tem ou não direito a ajuizar uma ação de uso capião. Não é? Se ela tem ou não direito de ajuizar uma ação de uso capião. Qual é a primeira pergunta que eu vou fazer para essa pessoa? Como foi que você entrou dentro dessa terra? Como foi que você entrou dentro desse imóvel? Esse é o ponto. É isso que eu vou questionar para essa determinada pessoa, para verificar ou classificar a faceta da posse dele. Então eu posso ter entrado porque estava abandonado, posso ter entrado de modo violento, clandestino ou precário, tá? Esse é o raciocínio, a pegada que você precisa ter a partir de agora. Depois a gente vai conseguir navegar em todas as facetas da posse quando terminarmos todos os 12 casos. Mas necessariamente ainda, né, a gente está fazendo essa construção, essa escadinha para poder montar todo o raciocínio. Então perceba, o que é uma posse adquirida de forma injusta por violência? É aquela adquirida através de um ato de violência. Quais são os atos de violência que você acabou de aprender? Esbulho ou turbação. Então, se eu entrei dentro do imóvel através de um ato de esbulho ou turbação, colocando uma arma na cabeça da pessoa e pedindo para que ela saia do imóvel, senão ela vai morrer, necessariamente eu tenho uma posse injusta por violência. Se eu entrei dentro do imóvel colocando material de construção no lote ao lado por um ato de turbação, eu tenho uma posse classificada como injusta por violência, tá? Então, esse é o modo adquirido. Então, o sujeito está lá, entrou dentro do imóvel, esbulhando, ameaçando e privando a posse dele é classificada como posse injusta por violência, ok? Tudo bem? Temos que analisar também agora
um pouco de subjetividade da posse, a posse chamada posse injusta clandestina, né? Olha só, por que você precisa ter muita atenção nesse determinado caso? Você precisa ter muita atenção nesse determinado caso porque ele pode te confundir. O que seria uma posse injusta clandestina? Frederico, o ato de clandestinidade é um ato que não dá publicidade, não é isso? Então uma posse injusta clandestina seria aquela sem publicidade? Seria aquela que você deu o exemplo do apartamento que a pessoa vai lá e entra no apartamento ao lado pelo buraco? O professor tentou entrar lá, vizinho, eu fiz um buraco na parede, ocupei esse apartamento pelo buraco durante 10 anos, e aí depois de 10 anos eu fui ajuizei uma ação de uso campeão e ganhei a ação de uso campeão. Não! Não é possível. Por que não é possível? Porque neste caso falta o elemento constitutivo da posse principal, que é a publicidade. Falta, neste caso, publicidade. Não existe posse sem publicidade. Posse injusta é posse? O cavalo branco é um cavalo? Posse injusta é posse? Posse injusta é posse. Então, essa posse injusta por clandestinidade, ela tem que ter publicidade? Tem, senão ela não é posse. Perceba que se eu sei que meu vizinho mudou para o Canadá, né, fez um buraco na parede, ocupou esse apartamento pelo buraco, porque ele sabe que o vizinho foi embora para o Canadá, né, e ele está lá se beneficiando dessa circunstância, né, que o sujeito foi embora para o Canadá, ele não tem posse enquanto ele não der publicidade. Frederico, e a partir de que momento ele passa a ter posse? A partir do momento em que ele dá publicidade a este ato. A partir do momento em que ele entra pela porta da frente. E que posse ele tem? Alguém que entra dentro do seu imóvel. Primeiro escondido. E depois que dá publicidade a esse ato. Ele tem uma posse justa ou injusta? Injusta. Injusta por esbulho ou tubação? Não, então não é uma posse injusta por violência. Injusta por clandestinidade. Frederico, então posso dizer que a posse injusta por clandestinidade é aquela que se inicia sem publicidade, que neste momento ela não é posse, mas que depois é dado publicidade a este ato, e aí ela vira uma posse injusta por clandestinidade? Sim, sim, porque eu só tenho posse depois que eu der publicidade. Enquanto essa pessoa estiver lá ocupando esse apartamento sem publicidade, ela tem o quê, gente? Eu já tinha dito para vocês, é um caso de desqualificadora da posse, é um caso de detenção. É o artigo 1208 do Código Civil que diz assim: não induz posse o ato de mera permissão ou tolerância, vírgula, assim como não autorizam a sua aquisição, o ato violento ou clandestino, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Então a posse ela é adquirida no momento em que eu cesso a clandestinidade, ok? Tudo bem? Ficamos entendidos? A posse injusta também pode ser classificada como precária. Se a gente for ler uma boa doutrina aí, e aí eu indico para vocês uma boa doutrina do Nelson Roosevelt e Cristiano Chaves, tá? Não estou ganhando mexão para isso, nem royalties, nem nada, nem bônus, nem nada, mas é porque é uma doutrina de qualidade. Para mim, em se tratando de direitos reais, é a doutrina de maior qualidade. Quem é meu aluno, foi meu aluno, né? Ou será, necessariamente vai ver que eu vou indicar essa doutrina, porque para mim, de direito civil, essa doutrina se destaca, tá? Se a gente for ler uma boa doutrina de direitos reais, a gente vai perceber que a doutrina diz que posse precária é aquela que nasce do abuso de confiança, né? É aquela em que o negócio jurídico aconteceu algo no curso desse negócio jurídico, ou de resolubilidade, ou de rescisão, e que necessariamente encerrou aquele determinado negócio jurídico. Isso acontece geralmente quando eu tenho uma posse direta e indireta por um contrato de locação, de comodato, de alienação fiduciária, e que ocorre algo diante dessa circunstância, né? E aí, imaginemos só um contrato de locação de 12 meses em que eu, locador proprietário do imóvel, alugo o imóvel a Marcelo, por exemplo, que é um sujeito que é o locatário, e eu notifico o Marcelo
para ele poder sair do imóvel 30 dias antes do fim do contrato de locação, como manda a lei, né? Eu faço essa devida notificação e aí o Marcelo ignora essa notificação e continua no imóvel mesmo após o fim do contrato e notificado para não dar continuidade. Enquanto o contrato estiver vigente nos 12 meses, o Marcelo é possuidor direto. A partir do momento em que eu notifiquei para ele sair, ele não sai, e aí dá continuidade no 13º mês dentro do imóvel, a posse dele vira uma posse injusta por precariedade. O que mais? Alienação fiduciária. Lembremos que, em se tratando do inadimplemento da alienação fiduciária de 3 parcelas, o credor ele pode notificar via cartório para poder ser feita a purgação da mora. Caso não seja feita a purgação da mora, a propriedade se consolida em favor do credor. O devedor, que era possuidor direto, vira, neste caso, possuidor injusto por precariedade. Tá? Então perceba só essa análise da posse precária. É um tipo de posse injusta, tá? Também. Então a sua análise é o quê? Procurar o modo em que foi adquirida a posse para você poder fazer a classificação correta, ok? Frederico, se o possuidor injusto é possuidor, significa dizer então que ele pode usucapiar? Significa dizer que ele pode ajuizar ações possessórias? Para eu poder usucapiar, eu preciso ter um primeiro elemento. Qual que seria o primeiro elemento da usucapião? Dos 3 pontos principais da usucapião: posse, decurso de tempo e coisa hábil. Né? Qual que seria? Posse. O primeiro pilar da usucapião é posse. Um possuidor injusto, então, ele poderia usucapiar um imóvel? Perfeitamente, porque ele é possuidor. Um possuidor injusto pode ajuizar ações possessórias? Caso ele sofra esbulho, turbação e ameaça, ele também pode ajuizar ações possessórias. Para ajuizar ações possessórias, eu tenho que ser o quê? Possuidor. Então, cuidado. Nós analisamos até agora 6 casos da posse. Posse plena, direta e indireta, posse advinda da função social e posse ocupação. Tá? Então, necessariamente, nesses 3 casos que nós demos o nome de posse justa, né? Eu sou possuidor. Mas eu te apresentei o caso 4, 5 e 6, que são de posses injustas, que o sujeito também é o quê? Possuidor, mesmo sendo injusto. É lógico que o tempo de aquisição de usucapião vai alterar para posse justa, mas ele poderá usucapiar, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? Com isso, a gente termina o nosso segundo vídeo da posse, tá? Da teoria geral da posse. Então, perceba que nós vamos lançar esses vídeos, são 4 vídeos de teoria geral da posse. Posteriormente teremos um de usucapião, tá? Também. E para você ficar sabendo de todos esses lançamentos, você faça a sua inscrição aí no canal, né? Porque aí você recebe, né, todas as vezes as notificações, todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo no canal. Tudo de bom, fiquem com Deus.